Amigos, bom dia, tudo bem? Aqui um resumo rápido da lição da Escola Sabatina agora, todos os dias, tá bom? Esse é o tema da lição, a Bíblia como história. E rapidamente eu quero mostrar aqui algumas evidências arqueológicas que foram encontradas, que reforçam, não é? Somam ao que o relato bíblico traz, né? Aqui o texto, o verso para memorizar: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O Senhor agindo na história, o Senhor intervindo, né? Ele conduz a história, ele dirige a nossa vida. E a Bíblia, nós já vimos, ele não é um livro que só trata a respeito de parábolas ou de provérbios, né? Ou histórias ali com um fundo de ensino, mas nós vemos a Bíblia como um livro que de fato conta uma história real. E para comprovar, né, ou para evidenciar que essas histórias são reais, olhamos um pouquinho aí para a história de Davi. Muitos da alta crítica, que é uma linha teológica, né, que tenta, entre aspas, desmitificar a Bíblia, colocando que, na verdade, muita história ali não é verdadeira, como, por exemplo, a história de Davi, que Davi nunca existiu, que a casa de Davi jamais existiu e que tudo isso é uma história criada pelos hebreus, né, pelos judeus. Mas, na verdade, se nós tiramos Davi, não temos Jerusalém, né? Se nós tiramos Davi, nós não temos também o templo de Jerusalém, né? O templo que veio com Salomão, seu filho. Se tiramos Davi, não temos o Messias. Davi é muito importante, né? Davi e Salomão representam a era dourada da história de Israel, a monarquia de Davi, a casa de Davi. E o interessante é que nós temos relatos que mostram a história de Davi, que Davi é real. Um deles, né, por exemplo, a arqueologia, ela apresenta evidências fortes para o relato bíblico. E nós temos o Kirbet Keiafa, né? Perdão, Kirbet Keiafa. Kirbet Keiafa é uma região onde a Bíblia cita lá em Samuel, 1 Samuel 17, 1 a 3, também 1 Samuel 17, 52. Saarim era uma fortaleza onde tinha ali duas portas e normalmente uma cidade só tinha uma porta. O diferencial dessa fortaleza que nós estamos vendo aqui agora é que ela possuía duas portas. E achados arqueológicos, né, comprovaram que, de fato, essa fortaleza, como citada na Bíblia, ela tinha duas portas e ela é uma fortaleza do período de Davi e de Saul. Okay? Um outro achado arqueológico que comprova é essa pedra, né, que foi encontrada, foi escrita por o rei Hazael, lá na região de Damasco. E essa pedra é interessante, na cidade, né, de Tel Dan, em 1993 foi achada essa pedra aí. E o que ela traz aqui? Eu vou colocar para vocês aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó, casa de Davi, não é? O próprio rei, que não tem nada a ver com o povo de Israel, o rei de outro povo, cita, né, a casa de Davi, tendo vitórias sobre ela, né? Então esse é um achado arqueológico que evidencia que de fato a casa de Davi existiu, está aqui na história secular, outro povo citando de fato a casa de Davi, né? Temos Senaqueribe também. Senaqueribe era o rei assírio que se levantou para atacar Judá. 46 cidades foram atacadas, e cidades fortificadas, fora aí aldeias e vilas, enfim. E interessante que no palácio, né, de Senaqueribe, numa das paredes ali, tem relatado em alto relevo, olha só, isso aí é um achado real, né, da invasão de Laquis, uma cidade de Judá, que foi destruído, né, foi cercada e ela destruiu. E esse cerco dessa batalha da cidade, o rei Senaqueribe fez questão de colocar essa invasão em uma das paredes do seu palácio, né? E foi um achado arqueológico. O interessante disso é que Jerusalém não foi destruída. De maneira milagrosa, Jerusalém não foi atacada. Houve até o cerco, durou apenas um dia, e Senaqueribe, ele conta, né, ele coloca ali nos seus relatos, nas achados arqueológicos, inclusive, ele colocando ali, pelo que assim diz o Senhor acerca, ou melhor, ele diz assim: quanto a Ezequias, o judeu, eu o encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola. Mas na verdade o que aconteceu foi que o anjo do Senhor veio e destruiu ali mais de 180 mil soldados, né? Nós temos essa tabuleta que foi encontrada em 2007, em julho de 2007, no Museu Britânico, da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No tablete estava escrito o nome de um oficial, Sarsequim,
que é um oficial citado lá em Jeremias capítulo 39, versículo 3, outro achado arqueológico que, de fato, revela esse alinhamento da Bíblia com a história. Eles estão, de fato, entrelaçados, né? E nesse período lá em Babilônia, nós temos ali Daniel, né? O que levou Daniel a ter uma fé tão poderosa a ponto de ser, como você vê na imagem aí, ser lançado nas feras, né? E ter tanta confiança em Deus? Duas coisas que ele não negligenciou, né? As coisas pequenas. Primeiro, ele orava, independente de um decreto, ele continuava a sua intimidade com Deus. E um outro ponto interessante é que quando ele chegou, ele poderia ter se alimentado das iguarias do rei, como vários outros hebreus, né? Acabaram cedendo e se alimentando das porções que o rei colocava. Ele decidiu ser fiel. Queridos, essas coisas, pequenas coisas que nós decidimos ser fiéis, ela nos levará no futuro para oportunidades e situações que muito maiores, que exigirão da nossa fé e que nos darão vitória certamente se nós formos fiéis nas pequenas coisas, né? Tá aqui um portão que é o portão de Istar, né? A gente lembra que Babilônia era uma cidade enorme, né? Tinha mais de 300 templos, um palácio espetacular com muros duplos, né? Com cerca de 4 a 7 metros de espessura, intercalados por 8 portões principais. E esse portão que você está vendo aí, do Istar, ele foi escavado pelos alemães e reconstruído no Museu do Pérgamo, em Berlim. E é interessante que o caminho que levava para esse portão, está aqui, haviam vários leões, eram mais de 120 leões, né? Assim como Daniel também cita em suas visões leão representando Babilônia. Você vê, olha que coisa interessante, que alinhamento, né? Que a Bíblia relata e que a história hoje está descobrindo. Um outro artefato encontrado, muito importante também, é o de Caifás. A gente sabe quem foi Caifás, a Bíblia cita Caifás como um sumo sacerdote. Joséfo também, Flávio Joséfo, que era um historiador judeu que estava escrevendo para os romanos, também relata sobre Caifás. E isso aqui evidencia de fato a história de Cristo, né? Que Caifás existiu no período de Cristo, que ele foi sumo sacerdote, assim como a Bíblia relata. Um outro achado muito importante também nos fala aqui de Pilatos. Não sei se você está conseguindo ver, mas nós temos aí a inscrição Tiberium, né? Pilatos, e embaixo, aqui a próxima vai ficar mais fácil da gente ler, né? Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Iudae, né? Ou seja, aqui nós temos citando aqui César Tibério César, e Pilatos, né? Pontífice Pilatos, prefeito da Judéia, né? Olha que coisa interessante, gente. De fato, Pilatos existiu, olha aí, né? Nós temos evidências revelando que, de fato, Pilatos é esse personagem que a Bíblia cita, né? Como um regente ali em Jerusalém, na Judéia, e que exerceu autoridade ali nesse período, no período do tempo de Jesus, né? Gente, nós vimos na lição de escola sabatina muitos personagens como Enoque, como Noé, como Abraão, José, Moisés, enfim. Mas eu quero destacar um personagem, Moisés. Moisés, ele foi achado num cestinho, né? A gente sabe da história. E a filha de Faraó achou o cestinho, tomou a criança, ela tinha por volta ali, gente, entre 9 anos de idade a 15 anos de idade no máximo. Ela era ainda um adolescente, uma criança ou adolescente. Ela não tinha condições de criar, mas deixou, então, a gente sabe, Miriam chega ali e diz, olha, mas eu tenho alguém que pode cuidar. E quando tivesse desmamado na idade ali, ele deveria agora vir o palácio real do Egito. E a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E sabe o que é mais interessante, gente? É que os achados arqueológicos, estudos arqueológicos, né, pesquisas na história, revelaram quem é essa mãe adotiva de Moisés. A mãe adotiva de Moisés, que está lá na 18ª dinastia, da dinastia dos Tutmoses, é Hatshepsut. Hatshepsut foi faraó, né? Como é que... Só um pouquinho para você entender essa história aqui. Ela é filha de Tutmoses I. Tutmoses I tinha a filha, né, que nós temos aí ela, Hatshepsut, e
de um relacionamento com uma concubina veio o filho de Tutmoses I, que era Tutmoses II. Ele é quem ia liderar e tomar o reino, né, continuar na dinastia. E Hatshepsut, que era meia-irmã, né, de Tutmoses II, não tiveram filhos. Na verdade, lembra quem era o filho dela? Moisés. Moisés era o filho dela, né? Ela casou então com Tutmoses II. Tutmoses II teve um filho que não foi dela, foi de uma concubina, Tutmoses III. E o que acontece? Tutmoses II morre. E então, quem assume, né, o reinado é Hatshepsut, e como corregente ali temos Tutmoses III, que era uma criança. Quem iria ser o faraó do Egito? Moisés, queridos, Moisés. E como é que nós sabemos toda essa história? Os achados arqueológicos, né, revelam e mostraram que tem ali esfinges com o rosto, né, de Hatshepsut. Ela, inclusive, tinha por uma doença, ela era obesa, né? E o povo via isso como uma bênção dos deuses. A verdade é que Hatshepsut, ela aguardou muitos anos que Moisés voltasse para tomar o seu lugar como rei. E Moisés rejeitou ser o homem mais poderoso do mundo para se juntar com o seu povo, com o verdadeiro Deus. Olha que escolha de fé tremenda, queridos. E é o que acontece. Nós temos aqui a múmia de Hatshepsut. Essa é a mãe adotiva de Moisés, queridos. Olha ela aí. Aqui poderia ser Moisés, se tão somente Moisés tivesse feito a escolha de voltar e de assumir a posição como o faraó do Egito. Onde ele estaria? Agora, quem sabe, como uma múmia. Mas Moisés fez uma escolha totalmente diferente do que normalmente alguém faria. Ele escolheu sofrer com seu povo. Ele escolheu ser escravo com seu povo. Ele escolheu passar por toda a adversidade. Mas hoje, onde está Moisés, pela escolha de fé que ele fez, ele está vivo, querido. Moisés morreu, mas ressuscitou. E hoje ele está vivo. Aí poderia ser Moisés, mas a história não é essa. A história é que Moisés está vivo. A Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna. E ao longo dos séculos, a mão divina tem preservado sua pureza. Ilumina o remoto passado que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali apresenta a história da nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceito humanos. Amém? Que lição fantástica, Deus te abençoe. E o que nós percebemos durante essa semana é que a arqueologia, ela revela e evidencia as histórias, a narrativa da Bíblia. Ela é um livro real. Ela trata de personagens reais e ela mostra um Deus vivo e poderoso que quer também dirigir a história da sua vida. Fique com Deus e até a próxima lição da Escola Sabatina.